domingos. Hoje é o terceiro domingo nos quais estamos trabalhando a série baseada em João 17, a oração sacerdotal de Jesus. O tema hoje é Jesus orou por você. E se você acredita, diga amém. Manifestei o teu amor aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo que me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não sou mais, não estou mais no mundo, mas aqueles que estão no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e ela nos traz uma segurança muito grande. Sabemos que o Senhor orou por nós, orou ao Pai por nós. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos amas com aquele amor, apesar de, porque nada merecemos, não temos nada como contrapartida do teu grande amor. Isso se chama graça. Então, nós te louvamos porque tu, com toda a nossa indignidade, nos olhas com um grande amor. E a tua recomendação, a recomendação da nossa vida junto ao Pai, nos dá segurança. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Cristo. Em nome de Jesus, fala poderosamente ao coração dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão cultuando virtualmente, recebam o nosso abraço. E aqueles que estão congregando presencialmente já receberam o nosso abraço. Nós estamos, por uma orientação de Deus, trabalhando 7 domingos nessa compreensão perfeita a respeito do que o nosso sumo sacerdote fez por nós. Jesus é o sumo sacerdote e nos tornou sacerdotes.
Durante o Antigo Pacto, os seres humanos não podiam, notadamente os israelitas, eles não tinham condições litúrgicas de se apresentarem diante de Deus. Então, eles eram representados por sacerdotes. Havia uma turma de manhã e uma turma à tarde. Sempre ministrando, e aquilo que estava nas necessidades do consciente coletivo era apresentado diante de Deus pelo sacerdote, um na parte da manhã e o outro na parte da tarde. E isso era uma condição transitória até que o povo de Deus entendesse o quanto é importante se apresentar direto com Deus. Aquilo que era feito lá é chamado de sombra de bens futuros, que eram realmente feitos numa condição que nós podemos chamar de ludoterapia, muito lúdico, como era um átrio, um santo, e o santo dos santos eram os compartimentos daquilo que era o lugar da devoção de Israel. O átrio genérico, e o santo dos santos mais seletivo na condição do sacerdote, e o santo dos santos só ser assim, eficaz uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ia lá nesse lugar, que pode ser chamado também de sala do trono, e intercedia por aqueles que intercediam pelo povo. Agora vem Jesus, que é um sacerdote anterior a esse sacerdócio, porque esse sacerdócio era sacerdócio segundo a ordem de Arão. Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. Jesus tem eternidade retroativa, ou seja, não tem princípio, e ele é o sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno. Mas Jesus pretende, com a sua chegada no planeta Terra, assim, de uma maneira, o que nós podemos chamar de núcleo da presença dele. Jesus está em todos os lugares. O Jesus pleno está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Jesus agora, na condição de homem, absolutamente Deus, mas absolutamente homem, ele pretende resolver essa limitação que está instalada na devoção dos fiéis. Então, existe uma demonstração muito clara dos céus, e quando o véu do templo, e ele era grosso, ele se rasga de cima para baixo. Na sua morte, coisas grandiosas aconteceram. Muitos dos santos, das pessoas que foram enterradas fiéis a Deus, foram ressuscitadas. E o véu do templo se rasgou de cima a baixo, mostrando que aquela limitação deixaria de acontecer. Aquilo que separava, o sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos. E até o sumo sacerdote tinha problemas se ele entrasse de uma maneira indevida. Ele era fulminado pela glória de Deus. Ele tinha que passar pela pia de bronze, lavar as mãos e os pés. E a grande lição que está ali é o fato de, naquele tempo, não existirem os espelhos que nós temos hoje. Os espelhos daquele tempo eram de bronze polido. Só a partir de 1884 é que passou
a existir o espelho de vidro com película prateada. Mas naquele tempo, os espelhos eram de bronze polido. E quando o sacerdote, antes de entrar na sala do trono, se debruçava para lavar suas mãos e lavar os seus pés, ele devia olhar nas águas límpidas, e olhando um pouco mais, ele via o seu semblante. Se via, e a intenção do Espírito Santo era que ele se examinasse para entrar lá. E quando ele entrava de maneira indigna, e quando havia sujeira, não no sentido físico, mas no sentido ético, no sentido relacional, tanto horizontalmente como verticalmente, explicando horizontalmente com os seres humanos e verticalmente com Deus, lá dentro ele era fulminado pela glória de Deus. E dizem os historiadores, não a Bíblia de maneira explícita, mas ela mostra disso de maneira implícita, quando Paulo diz que ao nós galgarmos a condição de sacerdotes, nós devemos pensar muito bem, participar, por exemplo, de uma mesa de ceia, porque quem come indignamente, come o quê? Fraqueza, doença e até morte. Isso já para entender o sacerdócio sobre o qual nós estamos falando nessa jornada, né, desses 7 domingos. Então, o sacerdote entrava, dizem os historiadores que, por prevenção, eles amarravam uma corda no calcanhar do sumo sacerdote, porque ninguém seria louco de entrar lá na sala do trono, no Santo dos Santos, para tirar o sacerdote morto. Então eles puxavam a corda, tiravam para fora e aí o sepultavam. E você pergunta, isso acontece? Acontece. Paulo diz que se a gente se assentar à mesa com o Senhor de maneira indigna, para alguns fraqueza existe doença e até morte. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar a grande promoção que Jesus fez. E nós temos falado nesses 2 domingos anteriores. Mas o que eu quero trazer para você hoje, que o Espírito de Deus quer trazer para você, é o fato de Jesus ter orado. Jesus fez essa transição de uma maneira correta. Ele não fez só de uma maneira burocrática. Falou o seguinte, acabou o sacerdócio segundo a ordem de Arão. Agora nós estamos no sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E só passar isso? Não, ele fez certinho. Antes de tudo, antes dele ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, ele faz a entrega da nossa vida para Deus. E você leu comigo, esse texto no qual ele diz, eu rogo por eles, eu peço por eles. Então hoje o fato de você poder orar é algo conquistado por Jesus. O autor da carta aos Hebreus diz, o autor ou a autora, está surgindo agora uma corrente, uma tese de que pode ter sido realmente uma mulher que escreveu a epístola aos Hebreus, mas ali sempre é o Espírito Santo, tem que desaparecer a figura humana. Então diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência
e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, agora Jesus nos promove a sacerdotes, mas a sacerdotes que podem entrar no Santo dos Santos. E não entrar somente uma vez por ano, como entrava o sumo sacerdote. Entrar quantas vezes forem necessárias no Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Nessa oração, Jesus faz essa recomendação, ele faz essa transição. E aí você vai, quantas vezes eu devo orar? Quantas vezes devo entrar na sala do trono? Quantas vezes forem necessárias, a ponto de Paulo dizer, orai sem cessar. Mas Jesus diz assim, um lugar assim, você quer, o ser humano é chegado num negócio chamado rito, né? Rituais. Ele tem rito, ele faz tudo com rito, né? De manhã, ele tem um ritual lá a ir ao banheiro, ele tem um ritual para sair do banho, tudo cheio de rito, né? O ser humano. E ele gosta de localizar algumas coisas. Aí Jesus, entendendo isso, que o ser humano trabalha muito mais com a forma do que com a essência, porque esse que é o grande problema. O ser humano, ele se apega muito à forma e se esquece da essência. Mas Jesus entende, o Pai entende, o Espírito Santo entende, os três amigos nossos entendem bem isso. E dá até para a gente questões de forma. Só que você não pode se apegar à forma, você tem que entender a essência. Qual é a essência? Ter um contato com Deus, falar com Deus, ter uma audiência com Deus, e essa é a essência. Mas onde que eu devo fazer? Que roupa que eu devo vestir? Você vê que a gente foi passando o tempo, a gente foi diminuindo isso. Porque chegou um certo tempo que a gente achava que... A Márcia pegou esse tempo. Tinha o púlpito, que era o Santo dos Santos. Tinha o lugar da mesa da escola bíblica, que era o santo. Não era chamado de santo. E lá onde estavam os bancos, o átrio. Por quê? Porque só gostava disso. E tinha algumas partes aqui na Zona Oeste, eu assumi campos aí, em que um determinado pastor fez um cercadinho mesmo, assim, no lugar onde está a tribuna. E tinha irmã que tinha tanto temor, pegava, fazia uma escova, um escovão, tudo cabo bem comprido, para não subir lá em cima e limpar, conseguir limpar sem pisar aqui. Por quê? Porque as pessoas estão apegadas à forma, sem se lembrar, melhor dizendo, sem ter o domínio, a vivência do que é a essência, que é ter contato com Deus. Aí Jesus, entendendo isso tudo, fala o seguinte: você quer uma localização para exercer isso? Sabe onde você pode instalar o seu Santo dos Santos? Lá no seu quarto. E tu, quando orares, vai lá, no teu quarto, fecha a porta. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará em público. Olha os efeitos dessa oração de Jesus. Ele, no início do Apocalipse está lá, ele nos fez reis e sacerdotes. Agora, queridos e queridas, eu quero falar para vocês um negócio, não é falar mal, mas é uma constatação do que está acontecendo. Porque existem, nós temos aqui um contador conosco, né? Não sei se ele já trabalhou com contabilidade, auditoria eclesiástica. Nós temos 3 níveis, nós temos um advogado aqui também, né? A gente tem 3 tipos de governo eclesiástico: o monárquico, o oligárquico e o democrático.
Então, esses que estão no sistema monárquico, eles se acham sumos sacerdotes. E se esquece que o sumo sacerdote é quem? Jesus Cristo. Eles se acham representantes, então todo mundo tem que vir a ele. Mas que falou? Jesus está falando o seguinte: vai lá, ora. Eu não me realizo, Jesus diz assim: eu não me realizo que vocês me procurem, eu vou me sentir importante se você me procurar. Não é nada disso, falou: vai lá no quarto. Ora, conversa com teu pai. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará em público. Aí ficam esses salvadores da pátria. Eles são os... Eu falei isso numa vigília de ontem para hoje, né? O grande trabalho é o legado de Moisés, um dos maiores de toda a carreira do maior líder da história do povo de Israel em nível humano, Moisés. Foi num determinado momento. Foi tirado do poder que estava sobre 70, aliás, o poder que estava sobre ele, só em cima de Moisés. Foi tirado do poder que estava sobre ele, e esse poder foi colocado sobre 70. Imediatamente os 70 começaram a profetizar. E aí tem aquele pessoalzinho maravilhoso, né? Que gosta de... Como é que é? Semear contenda entre irmãos, né? Foram provocar os brios de Moisés. Olha, Moisés, esse negócio não é para eles, não. Olha, eles estão fazendo aquilo que é uma atribuição somente sua. Aí, você acha que Moisés entrou na deles? Moisés falou: oxalá em Israel todos fossem profetas. Esse negócio de salvador da pátria, se existe um salvador é Jesus Cristo. Mas esse salvador da pátria, o salvador do mundo, ele nos autoriza. Pode ir lá conversar com o Pai, não precisa passar por mim, não. Passa por mim no sentido de eu estar à destra do Pai e dizer: ouve Pai, eu já fui lá, eu passei lá, mais de 33 anos lá, eu sei o que é sofrer, eu sei o que o Mauro está passando, eu sei o que o Luiz Cláudio está passando, eu sei porque eu passei. E antes de tudo foi isso profetizado por Isaías, no capítulo 53 do profeta, lá do livro do profeta. Um que sabe o que é sofrer. E o apóstolo São Paulo diz: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Ele tem condições de ser o mediador porque ele é absolutamente Deus e é absolutamente homem. E ele autoriza: vai lá e conversa. Eu já preparei o caminho, já conversei com o Pai. Você não leu na Bíblia, lá em João 17? Eu já conversei com o Pai. É para você ir lá conversar com Ele. Conversa com o Pai. E por que você não está conversando? E Ele ensina a orar assim: você ora ao Pai em meu nome, na intercessão e inspiração do Espírito Santo. É assim que ele ensina a orar. E como é que você ora? Pai Nosso. E aí o que ele está dizendo, nosso? O que você acha? Esse nosso é só horizontalmente? Pai da humanidade? Não, é meu Pai. Pai é nosso, porque verticalmente primeiro, eu sou filho dele, tu és o meu filho, hoje te gerei. Eu ouvi isso do Pai. Pai Nosso, eu recebi isso, eu sou filho. E aí, eu me tornei o seu irmão mais velho, Nenê. Eu me tornei o seu irmão mais velho, Jurandir. Porque as suas dívidas não poderiam ser pagas
por qualquer um. As suas dívidas só poderiam ser pagas por um irmão mais velho. Eu me tornei o seu irmão mais velho para poder pagar as suas dívidas. A sua dívida no mundo. E aí nós temos um cântico que eu estou ouvindo. O meu filho colocou agora um pendrive lá com muita música, e uma das últimas que eu estava ouvindo é que ele riscou a cédula que nos era contrária. Então, por isso que ele fala assim, você ora assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem o pão nosso. Quando você agradece, quantos aqui... Não vou perguntar para complicar ninguém aqui. E nem para o pessoal daí que está cultuando virtualmente. Quantos oram na hora da refeição? Quantos agradecem na hora da refeição? O pão é nosso. Se ele está falando isso, é porque o pão também é dele. E se é dele, ele vai deixar faltar para você? Pão nosso de cada dia. Um colega de ministério, naquele tempo que não tinha Pix, não tinha TED, nem DOC, ele recebia por vale postal em Santa Catarina. E houve um problema nos Correios, não sei se greve, o que foi que aconteceu, e não chegava lá. E foi demorando alguns dias, acabou o que tinha na dispensa e tal. Chegou de manhã, na noite anterior, eles falaram, isso aqui, amanhã o café da manhã está comprometido, acho que nós só vamos tomar café. Aí, chegou no dia seguinte, o nosso colega de ministério falou assim, mulher, capricha na mesa. E ela entendeu, e ela foi lá, pegou uma melhor toalha mais bonita que ela tinha, e colocou sobre a mesa. E pegou um bule, não agora um bule de alumínio, pegou aquele bule de louça que ficava guardado. Antigamente tinha um negócio chamado cristaleira, né? Aqueles negócios que... tem muita gente que é chegada ainda numa cristaleira. Aquilo, a gente olhava para a cristaleira e falava, acho que um suco de laranja num copo daquele fica até mais gostoso. Mas não podia usar, porque era cristaleira. Tem gente que é chegado nisso. Mas ela foi lá, pegou na cristaleira uma jarra linda, bonita, fez o café, só tinha café, colocou o café, colocou as melhores xícaras, todos assentados. Vamos agradecer pelo pão nosso, né? O pão nosso aqui horizontalmente, mas ele é nosso aqui, verticalmente, porque Jesus disse, o pão nosso, então o pão é dele também. Senhor, nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Nessa hora tocou a campainha. A vizinha falou, olha, eu fiz uma fornada de pão. Eu vim trazer para vocês um pouco. É lindo demais nós entendermos que o nosso Deus, Ele tem uma parceria conosco, que Ele está chorando muitas vezes. Ele não chora, Ele não chorou pela morte de Lázaro, mas Ele chorou porque viu Maria. Você vai ver no registro aqui, em São João 11,
que ele chorou porque viu Maria chorar e os amigos de Maria. Não chorou pela morte de Lázaro, não. Ninguém venha me dizer isso, não, que não está aqui. Jesus chorou, que é o segundo menor versículo da Bíblia, que contém um dos maiores, talvez o maior tesouro, porque nós temos um Deus que chora conosco. Aí chegou, falou, tá bom, vamos comer juntos. Ele interage tanto conosco, sabe, que quando você dá o pão para alguém, sabe o que ele vai dizer lá no final? Tive fome e deste-me de comer. Olha essa interatividade. Olha quantos benefícios vai vendo na oração intercessória de Jesus. Ele interagindo conosco. Hoje nós somos convidados, queridos e queridas, para ter uma interatividade muito maior com o Pai, através de Jesus, e ter interatividade com Jesus através do Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A oração sacerdotal registrada em São João 17 nos ensina. Tenho intimidade comigo. Tenho intimidade com o Pai. Tenho intimidade com o Espírito Santo. Somos convidados a isso. Não é para eu vou através de alguém chegar a Jesus. Não. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. Ele é a força que me guarda, rocha que não se abala, firmado em seu amor não temerei. Firmado em seu amor eu viverei. Momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti, só por ti eu vivo e canto, só por ti. A minha alma espera somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. Ele é a força que me guarda, rocha que não se abala, firmado em seu amor não temerei. Firmado em seu amor eu viverei. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos
consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Sabe o que é burocracia? É complicar o descomplicado. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei fã de um homem chamado Hélio Beltrão. Ele assumiu o Ministério da Desburocratização. Você lembra, né, Jurandir? Não sei se os advogados gostaram disso, mas que ele descomplicou, né, Jurandir? Bastante. Os cartorários aí ficaram chateados com ele, porque você tinha que pegar 800 carimbos, 800 autenticações. O grande desburocratizador na nossa relação com Deus é Jesus Cristo. Começam a inventar tanta coisa. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, mas numa burocratização se coloca 3 caras, né? Um é o caminho, outro é verdade e outro é a vida. Não é isso? Vamos complicar. Nesse negócio assim esse guarda-chuva de colocar gente debaixo de um sistema para ser sustentado pelo sistema, para que as taxas sejam aumentadas, os tributos sejam aumentados, e complica tudo, porque aí você vê eu coloquei um vídeo esses dias, um rapaz trabalhando lá num buraco, num vazamento da Sabesp, e tinham 5 chefes ali. O chefe do chefe, do chefe, do chefe, do chefe. Aí Jesus disse para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu entendo dos 2 lados. Eu entendo do lado do Pai e eu entendo do seu lado. Por isso que eu estou descomplicando tudo isso. Aí começam a inventar um monte de coisa. Tinha uma época terrível que tinha indulgência. Você tinha que pagar, inventar um monte de coisas. Aí entrou um camarada, falou assim: não, está errado. Ele se levantou um movimento chamado Reforma Protestante. E aí ele criou, o Espírito Santo através dele criou uma coisa linda chamada sacerdócio universal dos crentes. Você é sacerdote. Ele nos fez reis e
sacerdotes. E aí, as indulgências foram para baixo. Não complica, fica inventando coisa aí. Quando você traz uma oferta aqui no altar, você faz uma transferência, você sabe, está sabendo, nós fazemos isso, e toda vez que o que mal dirige aqui, ele enfatiza, para que tenhamos uma contabilidade correta. Por quê? Porque isso é para sustento da expansão do Evangelho. Não tem ninguém deve ser favorecido. Cada pastor deve receber, viu, Luiz Cláudio, um negócio chamado prebenda, que é uma verba canônica, que é aquilo que a pessoa precisa para ter uma vida digna. Então, começam a complicar, inventar gente, intermediário disso, daquilo. Você vai para tal lugar e tanta coisa. Aí você vai na justiça, né? E vai subindo, chega na última instância, né? Aquilo lá não dá para saber, aquilo não é segunda instância, aquilo é uma terceira, quarta ou quinta instância, sei lá o que é aquilo. Complicando. E Jesus diz: eu sou o juiz, eu sou o justo juiz. Nesses domingos você está sendo estimulado pelo Espírito Santo a ir direto. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. Deu para entender ou você vai ficar na burocracia? Fale com Ele agora, direto. Fale com Ele. Fale com o Pai, em nome de Jesus. E tudo que pedis ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos exercitar isso agora? Você na sua casa, onde você estiver, exercite isso. Fale com Deus. Transforme o lugar onde você está, sabe no quê? No Santo dos Santos. Fale com Ele. Senhor, muito obrigado, porque temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. E o Teu Espírito Santo nos orientou, o Senhor Jesus nos orientou, nesta noite, como devemos ir ao Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, nós nos dirigimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, na intercessão e inspiração do maravilhoso Espírito Santo. E temos a certeza que estamos sendo ouvidos. O Senhor não leva em conta o volume da voz, o Senhor não leva em conta os decibéis que estão sendo emitidos, mas o Senhor leva em conta o anseio da alma. E tudo que pedires em meu nome, disse Jesus, ao Pai, crendo recebereis. Então, é o anseio da alma, é a fé que nos faz chegar ao Senhor. Se fôssemos calcular fisicamente a quantos milhões de anos-luz o Pai está, mas nesse instante, o nosso som não chega até a rua, mas chega ao trono da misericórdia do Pai Celestial. Porque o Senhor abriu esse caminho. O Senhor abriu esse caminho. E nós estamos sendo ouvidos por Ti, ó Pai Celestial. E nós, como fomos orientados pelo Espírito Santo através de Paulo, nós clamamos, Abba Pai. Ou seja, dizemos, Papai querido. O Senhor não nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de covardia,
mas nos dê o espírito de fortaleza pelo qual clamamos. Abba, Pai. Que todos estejam sendo encorajados e estimulados pelo maravilhoso Espírito Santo para falar com o Pai das Luzes. É muito difícil ter uma audiência com os principais dirigentes de uma nação, às vezes até de uma cidade, até uma cidade pequena. Precisa marcar a audiência com o prefeito, com o presidente da Câmara, mas contigo não, Senhor.